que a gente vai fazer, então, aqui? Vamos dividir em 3 fases a nossa crise de ansiedade. Nós temos o antes, que é antes da crise, e nós precisamos cuidar do antes. Mulherões, é preciso cuidar do antes. Se você continuar fazendo as coisas sempre igual, você vai ter sempre o mesmo resultado. Como dizia Albert Einstein, loucura é fazer igual e querer resultados diferentes. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Antes eu preciso cuidar da minha saúde mental com outro carinho. Muitas de vocês esquecem que nesse momento vocês estão sobrecarregadas psicologicamente. A ansiedade, ela pode trazer gatilho da impotência, e se ela traz gatilho da impotência, quer dizer que eu estou sobrecarregada de situações que eu preciso resolver e eu não sinto que eu sou capaz nesse momento. Então, isso é suficiente para me gerar uma crise de ansiedade. Eu senti que eu tenho muitas tarefas para fazer no mesmo dia e que eu não consigo dar conta. E me gera crise de ansiedade. Mas pode ser também desproteção. Eu me sinto sozinha e insegura. Por isso eu não saio na rua, por isso eu não faço mais as minhas coisas. Porque quando eu estou na rua, parece que o mundo vai me devorar. Que vai acontecer alguma coisa de ruim. Então, independente de qual seja o seu gatilho, é importante que você cuide do seu antes na crise de ansiedade. E o seu antes, ele precisa de algumas coisas. Ele precisa de momentos de respiração durante o seu dia. Não é só respira enquanto está na crise. Mas que tal trazer para o seu dia a dia um pouco mais de paz? E como que você consegue fazer essa paz? Você consegue através de uma meditação, você consegue através da alimentação, uma alimentação mais leve, que produza mais situações de bem-estar para você, tanto que esses são alguns dos pilares do método Origens, né? As minhas alunas, elas ganham alimentação saudável do dia. Qual o alimento que a gente vai usar para melhorar a nossa saúde mental? Então, a gente precisa ter isso, essa atenção. Qual o alimento que vai me beneficiar? Em vez de eu estar nos saturados, nas frituras, que vão piorar a minha crise de ansiedade. O meu exagero do café vai piorar a minha crise de ansiedade. Tomar chá verde durante o fim da tarde vai piorar a minha ansiedade. E o que é pior? Eu abdicar de algumas coisas ou eu melhorar a minha saúde para eu voltar a viver e sair desse estado de sobrevivência? Então, eu preciso cuidar de algumas coisas. Aqui eu só estou citando algumas, eu normalmente me aprofundo mais dentro do curso sobre essas áreas, mas aqui é importante vocês ficarem com essa retenção. Eu preciso cuidar do meu antes. E para cuidar do meu antes, eu preciso me olhar. Eu preciso me olhar. Eu preciso entender o que me estressa. E por que eu estou me deixando estressar? Como que está a minha saúde emocional? Como que eu estou me sentindo hoje? Eu estou sobrecarregada? Então eu vou começar a fazer menos coisas. Porque, na verdade, quando vocês pensam, não, eu tenho que fazer muita coisa, vocês acabam não fazendo nada. Quando você sofre de ansiedade, quanto mais coisas você tem para fazer, mais fácil será de você não fazer nada. Porque você entra em crise. E daí, esquece. Aí vem crise de choro depois, aí vem um sentimento de fracasso, de impotência, tá vendo? Eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo comigo, aí a gente vai, deita, porque a gente está cansado, nosso corpo está extremamente cansado, a gente precisa descansar para voltar a ter energia. Então, se a gente não respeita esse antes, a gente vai ter mais crise de ansiedade nos dias a seguir. Então, eu preciso fazer uma série de pequenas situações para conseguir não ter a crise de ansiedade, Denis. Eu preciso entender que eu preciso ter momentos de respiração e entender o que está acontecendo com o meu emocional nesse momento. Aonde que eu sinto que eu estou com uma questão emocional difícil para resolver? E aí eu vou trabalhando isso no pouco a pouco, passo a passo. Não precisa ser todos os passos de uma vez. Um passo de cada vez. A pressa de chegar, às vezes, piora o resultado que você poderia ter, em vez de melhorar. Tá? Isso é muito importante. Então, essa é a primeira coisa. Antes, cuidar do antes. Depois eu preciso cuidar do durante. Então, para o antes, eu recomendei que vocês possam fazer uma meditação, eu recomendei que vocês tenham uma alimentação mais cuidada. Água, gente, é fundamental vocês beberem água. A água vai ajudar muito o seu corpo a estar hidratado. Então, é fundamental vocês beberem água durante o dia a dia, principalmente quem sofre com crise de ansiedade, que perde tanto líquido durante a crise, que transpira, que sua, que fica com aceleração cardíaca. Tudo isso é perder líquido. Vocês precisam hidratar o nosso corpo, tá bom? Então, a segunda coisa
é o momento do durante. E durante a crise de ansiedade, existem coisas que eu posso fazer e que não adianta eu fazer. A primeira coisa, eu preciso entender que o meu corpo reage de forma orgânica. Ou seja, eu não consigo controlar os meus sintomas físicos. Não adianta vocês tentarem, não vai adiantar, vai só criar decepção, vai só fazer com que vocês se sintam tristes, vai só piorar tudo. Não adianta vocês tentarem controlar. Meu coração tá batendo, peraí, deixa eu medir minha pressão, porque eu vou medir minha tensão agora que eu posso estar morrendo, inclusive eu posso estar infartando. Não adianta. Você medir a tensão, depois que você sabe que isso é crise de ansiedade, a chance de ser um AVC é muito pequeno. Inclusive, eu tenho um conteúdo tanto no TikTok quanto no Instagram que explica a diferença de eu entender quando é um infarto e quando é uma crise de ansiedade. E tem uma particularidade que muda tudo. Se eu não estou com essa particularidade, então é uma crise de ansiedade. Eu não preciso ficar preocupada achando que eu estou morrendo. E eu sei o quanto isso dói. Eu senti que está morrendo. Eu senti que está sendo difícil para mim. Então, automaticamente, no momento, não vão medir a vossa tensão arterial. Não adianta vocês medirem, porque quando vocês estiverem medindo, o processo de encher, gente, e eu aposto isso com vocês, vai fazer assim, ó, e vocês vão começar a ficar cada vez mais preocupados, e aí o que acontece? A ansiedade aumenta ainda mais. É normal subir a tensão arterial durante a crise de ansiedade. Para que é que você vai medir? Só vai aumentar ainda mais. Então você vai sair de uma de 17 para uma de 20. E aí você vai ficar ainda mais preocupada, porque se chegar em 21, você tem que correr para o hospital. Para que fazer isso com você? Chegou, tô sentindo que eu tô com aceleração cardíaca, esse é o momento de eu me tranquilizar. Gi, eu estou sozinha e o meu gatilho é de desproteção. Como que eu faço para me sentir protegida e conseguir passar por essa situação da crise de ansiedade? Eu vou encostar minhas costas na parede ou numa cadeira, eu vou me abraçar e vou respirar com a minha caixa alta, com essa parte minha assim, ó. Soltando o ar com som. Por quê? Porque o meu gatilho é de desproteção. Então, eu preciso me sentir protegida e acolhida. E o meu cérebro precisa disso também. Então, eu respiro. Tá tudo bem. Vai passar. Quanto mais respirações profundas vocês fizerem, mais vocês vão baixar o ritmo cardíaco, mais vocês vão voltar para o vosso eixo. Se eu tenho de impotência, a minha respiração, em vez de ser torácica, eu preciso fazer a respiração de 2 tempos. Então, e isso vai descer a vossa frequência cardíaca. Então, existe uma série de técnicas que são relacionadas ao tipo de escudo que vocês têm, a forma de vocês se comportarem durante a crise. Então, não é só pegar uma técnica e colocar ali, é achar a técnica mais eficaz para o vosso quadro. O que é mais fácil para vocês baixarem o ritmo cardíaco. Gi, eu tenho tremores. Então, os tremores é um outro tipo de técnica. Gi, eu tenho suores frios. Então, suores é um outro tipo de técnica. É importante a gente saber disso. Então, a partir daí, eu tenho que pensar no meu terceiro ponto. No pós-crise. E essa é a última coisa que eu trago aqui hoje para vocês. A pós-crise é muito importante, porque é ela que faz com que vocês não fiquem em processo de looping. Na pós-crise, eu não vou me julgar. Na pós-crise, eu não vou ficar me questionando ou tentando entender o porquê que eu entrei em crise. Só vai piorar e vocês vão voltar a ter uma crise no mesmo dia. Vocês podem testar se vocês quiserem. Eu não gostaria de querer. Mas se você tiver uma crise e logo em seguida você começar a se questionar, mas por que está acontecendo de novo? Eu não acredito de novo, uma crise de ansiedade, cada vez pior, eu vou morrer daqui a pouco, eu não sei. Se eu começar a questionar, batata, no mesmo dia eu vou ter uma crise de ansiedade de novo. Posso ter com sintomas maiores ou menores, mas eu vou ter. Então, terminei a minha crise de ansiedade, não é um momento de eu me agredir, é um momento de eu me acolher. É um momento, sim, de eu descansar. Nunca deitar de forma direta na cama e ficar em posição horizontal, porque você acabou de ter uma aceleração cardíaca. E você precisa colocar o seu corpo para respirar, a sua corrente sanguínea para andar de um lado para o outro. Então, a melhor coisa que vocês podem fazer é andar.
dentro de casa mesmo, andar no espaço em que vocês estão no pós-crise. Andem por cerca de 1 minutinho. Para quê? Para a circulação sanguínea voltar ao sítio, porque vocês ficaram com a circulação sanguínea nas mãos e pés. Por isso que vocês têm mais formigamento. Então vocês precisam andar um bocadinho. Andei. Vou beber uma água. Bebi uma água. Vou pegar um gelo, vou colocar aqui na parte de trás. Para quê? Para ativar o meu sistema parasimpático, para fazer com que eu me sinta mais relaxada, para fazer com que eu me sinta melhor. Então, essas são situações que vão melhorar a vossa crise de ansiedade antes, durante e depois.